beleza? JD aqui para mais um vídeo. Bom, é o seguinte, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu assisti dois vídeos do Pipoca e Nanquim e eles falando sobre coisas saudosas, né, saudosistas ali dos anos 80, dos anos 90, que eram feitas, né, nos quadrinhos, principalmente pela editora Abril, que era ali a editora que dominava o mercado de quadrinhos de super-heróis no Brasil. E a editora Abril, ela fazia muita coisa assim especial. Brindes, pôsteres, capas duplas ou triplas. Eram mimos, né, que a editora Abril fazia, que hoje em dia você não vê mais. E que ficou só na memória ou na coleção dos colecionadores. Como eu sou colecionador, eu resolvi fazer uma peneira na minha coleção para mostrar um pouco o que eu tenho dessa época. Desses brindes, dessas coisas especiais, muito saudosistas, que a editora Abril fazia. Porque hoje em dia, especial é capa dura, né? Principalmente a Panini, outras editoras também, mas principalmente a Panini, para tirar um dinheiro dos bestão, dos colecionador Nutella que tem hoje em dia. Então, ou ela mete uma capa dura, ou ela faz um ônibus. É o que se tem de especial hoje em dia. E naquela época, não, especial eram várias coisas, eram vários mimos, que principalmente a editora Abril fazia com os leitores. Então eu vou mostrar aqui para vocês algumas coisas que eu catei aqui na coleção. De antemão, tá? Por favor, dá like, compartilha, se inscreva no canal, porque deu trabalho para fazer esse vídeo, porque eu tive que fazer uma peneira aqui em parte da minha coleção para achar algumas coisas que fossem representativas dessa época. Só para vocês darem uma olhada, olha aqui no que eu tive que mexer aqui, ó. Tá? Isso é só uma parte da minha coleção que eu tive que mexer aqui para poder pegar algumas coisas representativas e que eu tive como base, como ideia, esses dois vídeos que eu vi do Pipoca e Nanquim, que inclusive é um canal que eu acompanho. Então eu vou mostrar aqui para vocês. O que acontece? Nessa época, a editora Abril, ela lançava nas revistas o dicionário da Marvel, que era ali uma espécie de dicionário onde ela trazia o nome, né, dos personagens e uma espécie de ficha técnica a respeito dos personagens. E como muita coisa ficou de fora desse dicionário Marvel, ela resolveu fazer isso aqui, ó, o apêndice, que era para trazer tudo aquilo que ficou de fora do dicionário Marvel. Inclusive, se vocês forem no sebo e acharem quadrinhos dessa época, com as folhas, né, com as páginas ou do apêndice ou do dicionário, agradeçam muito, porque isso é raridade, porque geralmente nessa época o pessoal tirava, né, recortava essas páginas para encadernar, para fazer de fato ali o dicionário Marvel, entendeu? Então tinha ali o dicionário e esse daqui era o apêndice, para falar sobre tudo aquilo que ficou de fora do dicionário, né, os outros personagens, as outras raças, ou grupos de personagens que tinham ficado de fora. Então isso é uma coisa muito saudosa dessa época que a editora Abril fazia. Que hoje em dia você não vai ver nunca a Panini fazendo um negócio desse, né? Outra coisa característica dessa época era isso aqui, ó. A parte, né, que vinha nas revistas de interação com os leitores. Que era a parte ali onde a editora Abril, né, os editores, respondiam às cartas dos leitores. Hoje em dia, o máximo de interação que as editoras têm, principalmente a Panini com o leitor, é o quê? É a interação com o dinheiro do leitor, né? Porque interação é zero, ok? Mas nessa época não, nessa época tinha realmente uma interação entre a editora Abril e os leitores, que mandavam cartas. Aquelas cartas que não eram publicadas, eles agradeciam, mas eles respondiam e era uma boa, porque a gente acabava matando muita curiosidade que a gente mesmo tinha. E a gente não escrevia, né? E quem não escrevia acabava lendo essa sessão de cartas, que era uma sessão à parte, né, da revista, e muito interessante, é muito saudosa, é muito típica dessa época. Porque hoje em dia você não tem mais, editora nenhuma mais faz a parte dos leitores, faz a parte ali para responder as dúvidas dos leitores. E hoje em dia seria até muito mais fácil, né? Por conta da internet, seria muito mais fácil receber perguntas por e-mail, ou por zap, ou seja lá por onde for, e a editora responder. Mas elas estão cagando pro leitor. A única coisa que elas querem do leitor é só o dinheiro deles mesmo.
porque a interação é zero. Então isso é uma coisa saudosa dessa época. Aqui, ó, é o dicionário Marvel propriamente dito. Tá vendo? Ó? É por letra. Cada letra traz ali os personagens que começam o nome com essa determinada letra e traz uma ficha técnica daquele personagem explicando quem é aquele personagem, quais são os seus poderes, a que raça ele pertence e tudo mais. O que ficou de fora disso aqui veio naquela outra parte que era o apêndice. Tinha também aqui, ó, o Vigia Responde, ok? Que eram dúvidas, tipo aqui, ó, nesse caso aqui, ó, o Vigia Responde, o que é raio laser? Então eles explicavam o que era o raio laser. Também é uma coisa que muita gente recortava. Muita gente recortava. Então se você for no sebo pegar revistas dessa época e achar o dicionário Marvel intacto, como está nessas edições que eu tenho aqui, agradeçam muito, porque é mais provável que você ache as revistas dessa época sem essa parte aqui. Outra coisa característica dos anos 80, anos 90 que a editora Abril fazia eram as figurinhas que o pessoal colecionava. Tinha o álbum também e tinha as figurinhas que vinham nas revistas. Aqui nessa edição aqui, ó, eu tenho as 4 figurinhas que vieram nessa revista aqui, ó. Mulher Hulk, Homem de Ferro e Pantera Negra, o Hulk e o Motoqueiro Fantasma. Também é outra coisa muito rara de você achar em sebo, tá? Porque geralmente o pessoal recortava isso aqui para colecionar, para colar em caderno de escola ou colar no próprio álbum. Então é outra coisa que, se você for no sebo e achar isso aqui, também agradeça muito, porque é raro. E atrás não tinha nada, tá vendo? Que era para justamente você poder recortar sem danificar a revista. Eu tenho aqui intacto. Muito bem. Essa revista daqui eu nem sei porque... Ah, sim. Essa revista daqui eu separei pelo seguinte. Também vinha... O papel era papel jornal. Mas quando tinha alguma revista de destaque naquele mês, a editora Abril publicava uma espécie de apêndice, né? De página interna, num papel diferenciado, trazendo as novidades daquele mês. Então isso também era uma coisa que se fazia muito nessa época, né? Trazia-se algo ali à parte, né? Num papel diferenciado, para falar sobre o que seria destaque naquele mês. Inclusive essa minissérie aqui eu peguei no sebo, tá? E isso aqui era o grande destaque desse mês aqui, né? Dessa época aqui na editora Abril, que é o Reino do Amanhã. Então isso também era uma coisa que se fazia nessa época. Hoje em dia o máximo que a Panini faz é colocar no final da página ali o que vai vir ali naquele mês, o que tem de edição naquele mês, nada demais. Hoje em dia eles simplificaram muito e encareceram o preço, né? Eles diminuíram a interação com os leitores e aumentaram o preço, mas cada época tem o seu público. Outra coisa também, a editora Abril também fazia isso aqui, ó. Quando era uma edição especial, nessa época não tinha capa dura. O máximo que tinha era isso aqui, ó. Era um papel, era uma capa em cartão, né? Papel cartão. Era o máximo que tinha. Então você sabia que essa edição aqui era especial. Era uma edição de colecionador. Era uma edição diferenciada, porque a capa dela era em cartão, papel cartão. Ok? Hoje em dia, para Panini, papel cartão é para botar um pouco mais barato o preço e todo mundo achar que está tendo um grande lucro, um grande privilégio. Nada. Papel cartão nessa época aqui era realmente uma edição especial, porque era diferenciado das edições normais que tinham. Ok? Então isso era outra coisa que a editora Abril fazia, né? Fazia uma diferenciação entre as suas revistas. Como era formatinho, tá, então temos o formatinho normal, convencional, né? Com a capa normal, e temos o formatinho em capa cartão, que era uma edição especial. Hoje em dia a edição especial ficou resumida apenas a capa dura e ônibus. Ok? Então vamos lá. Outra coisa que a editora Abril fazia era isso aqui, ó. Era uma capa pôster. Nesse caso aqui, ó. Tá vendo? É um pôster
de 3 partes que é uma coisa só, mas que eles faziam uma capa, né? E era uma edição também especial na época, que era uma capa pôster. Claro que dificilmente alguém ia tirar isso aqui para fazer um pôster de fato, né? Mas vinha. Então isso era outra coisa especial. Outra coisa especial da época, esses grandes encontros, ó, X-Men e Novos Titãs. Hoje você jamais vai ver isso aqui. Você jamais vai ver um encontro de um personagem da Marvel com um personagem da DC. Até pela guerra ali que se mantém entre o Warner e Disney. Cada um puxando a sardinha pro seu prato. Então hoje em dia você dificilmente vai ver uma edição especial assim, um embate entre personagens de editoras diferentes, entre Marvel e DC. Mas era uma coisa que existia muito ali nos anos 80, anos 90. Ok? E eu também separei isso aqui porque uma coisa também que era especial da época eram as matérias especiais que vinham nas revistas. Ok? Aqui a gente tem uma matéria especial com o Jim Shooter, que era o editor da Marvel na época, e também o Chris Claremont. Então isso também era uma coisa comum da época. Trazer matérias, trazer entrevistas, né, com os criadores. Hoje em dia também é uma coisa que você também não vê muito, não costuma ver muito. Né, só a revista básica mesmo, mete ali uma capa dura, bota ali 3 vezes o valor e tá tudo certo que os trouxas vão comprar. Ok? Então isso também era uma coisa especial da época. Não só os encontros, como as entrevistas. Outra coisa também. Os formatinhos da editora Abril, quando eles queriam dar um brinde, fazer um mimo, um agrado aos leitores, eles colocavam um mini pôster. Essa edição aqui, ó, de Super Aventuras Marvel, ela veio com um mini pôster. Você não sabia de quem era o mini pôster. Aí você ali abria, folheava e tava aqui, ó, o mini pôster dos X-Men. Inclusive, esse mini pôster aqui, ó, ele é dourado. Dourado não, ele é prateado no caso. Ele tem o fundo prateado. É especial. Também era para recortar. Ok? Mas eu tenho ele aqui intacto. Inclusive, outra coisa. Se você for num sebo e ver que na capa tá assim, ó, grátis o mini pôster, e você de fato achar o mini pôster dentro, como tá aqui, também agradeça, porque é difícil. Porque nessa época o pessoal recortava isso para botar na parede, para colar em caderno de escola e tal. Ok? Mas o meu tá aqui direitinho intacto, tá vendo? Com papel especial, ó, prateado de fundo dos X-Men. Outra coisa que a editora Abril fazia também, ó, eram as capas especiais. Ok? Essa daqui, ó, é a capa metalizada, é uma capa dupla e metalizada. Também hoje em dia você não vai ver uma edição da Panini, por exemplo, com esse tipo de material aqui na capa. É uma coisa que ficou ali nos anos 90, principalmente anos 90. Ok? Isso aqui é típico dos anos 90. Capa metalizada, capa com relevo, capa com holograma, isso é típico dos anos 90. Porque era uma coisa feita não só nos Estados Unidos, como também a editora Abril acabou trazendo aqui para o Brasil algumas edições especiais com esse tipo de capa. Eu também tenho aquela do Super-Homem, ok? Que também é metalizada. E também a sobrecapa em acetato, como a editora Abril fez na minissérie Marvels, que eu também tenho, mas eu acabei esquecendo de pegar da coleção ali para mostrar para vocês. Mas vocês sabem de que eu estou falando. Eu estou falando daquela minissérie Marvels que vem com a sobrecapa em acetato. Também era um mimo, né? Era um agrado, era algo para diferenciar na banca de jornal uma revista, uma edição especial de outra. Ok? Então hoje você também não vai ver um negócio desse tipo. E aqui eu já vou finalizar o vídeo, porque é o seguinte. O que dominava o mercado de quadrinhos aqui no Brasil era a editora Abril. E a editora Abril publicava os formatinhos. Todas as revistas, ou praticamente todas, eram em formato formatinho. E nessa época, formato especial era o formato americano. Edição especial era o formato americano. Ok? Era chamado de edição de luxo. Edição de luxo nessa época era o formato americano. Então até aqui, ó, nessa do Capitão América, nós temos aqui a propaganda do Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. Então eles colocam aqui, ó, numa sensacional minissérie em 4 edições de luxo. Porque luxo nessa época era isso aqui, ó. Era o formato americano.
Tá aqui, ó, eu tenho a primeira edição, né? A primeira versão, no caso, a primeira tiragem da Editora Abril, do Cavaleiro das Trevas, que foi em 4 edições, e é uma minissérie de luxo por conta disso, por ser em formato americano. Só isso, não tinha nada demais. Mas como o que dominava era o formatinho, edição de luxo era o formato americano. Né? Não tinha capa dura nessa época, então a edição de luxo era isso aqui. E aí também, edição de luxo, o que que era? Era o formato americano com a capa cartão, compilando, né, uma minissérie que a Editora Abril já havia previamente lançado. Aqui no caso, Electra Assassina. A Editora Abril lançou essa minissérie aqui em partes separadas, depois ela fez o encadernado em capa cartão, né? E isso também era uma edição especial que você, quando via ali na banca, você, nossa, era incrível, né? Era maravilhoso, porque era um mercado dominado por formatinhos. Então, primeiro, você já via ali edição de luxo que era o formato americano. Você já ficava como? O olhinho já brilhava. Aí você ainda via aqui, ó, minissérie de luxo. Por quê? Porque era um encadernado capa cartão. Então isso aqui, pra gente, colecionador ali dos anos 80, anos 90, isso aqui era algo maravilhoso de se ver na banca. Era uma coisa de outro mundo, porque a gente não tinha acesso a isso aqui. E fora isso, a gente tinha também, ó, o formato magazine. Tipo, acho que eu tenho aqui, ó, da Graphic Novel, que é o formato maior, que é o formato magazine. Então já era um outro formato. Então quer dizer, a Editora Abril, ela diferenciava suas revistas não só pelos brindes, pelos mimos que trazia as revistas, mas também pelo formato. Porque era dominante o formatinho, então a gente tinha o formato americano, que era a minissérie de luxo. A gente tinha a edição de luxo, que era a minissérie compilada com capa cartão. E a gente ainda tinha o formato magazine, tipo da Graphic Novel, aqui do Demolidor, e da Graphic Marvel, que era um formatão maior. Okay? Aqui eu tenho a Morte do Capitão Marvel, tenho da Mulher Hulk e tenho mais algumas aqui na coleção. E era o mesmo formato dessa revista aqui, ó, Aventura e Ficção, que era para justamente diferenciar as edições. Não, você tem as edições normais, convencionais em formatinho, e tem as edições especiais em formato americano, compilado em capa cartão e em formato magazine, que também era o formato da revista do Conan, tá? Então eu trouxe aqui para vocês, eu fiz esse vídeo aqui para mostrar para vocês o que eu tenho aqui, um pouco do que eu tenho na minha coleção, que é típico dessa época dos anos 80 e anos 90. Que eram coisas especiais, né? Coisas muito saudosas que hoje em dia a gente não vê mais, a gente só vê em sebo mesmo, porque hoje em dia a gente só vê na banca formato americano, normal, sem nada demais, ou quando as editoras querem tirar um dinheiro a mais dos trouxas, elas publicam ali em capa dura ou fazem um ônibus, que é cheio de erros, cheio de vacilos, e enfim, e todo mundo sabe o que é. Então é isso aí. Então eu sou o colecionador raiz, anos 80, anos 90, e eu curto muito essa parte, eu curto muito essa fase, eu curto muito essa época dos quadrinhos, ok? E acredito que assim como eu, tem muita gente saudosista também que se lembra disso e que bate uma saudade de ver essas coisas, né? Então tá aí, tá? Se inscrevam no canal, compartilhem e deem o like, e muito obrigado por tudo, e tamo juntos, e aguardem mais vídeos, ok? Valeu!